Boa família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro, tá ligado? Hoje a gente vai mostrar um conteúdo aqui, tutorial pra vocês, no cabelo do Mano Alisson aqui. Me chama bem descabelado, veio pra se levantar e a gente vai dar uma rejuvenescida nesse garoto aqui, né? Então vamos lá, hein? Ó, o cabelo do Mano Alisson é um cabelo liso, ó, tá vendo? Tem uns cachos aqui, mas é um cabelo bem simples, tá ligado? Geralmente eu perguntei pra ele aqui como é que ele corta, ele não sabe não. Como é que você corta, Mano Alisson? Você? Como é que você faz? Tipo, você passa o degradê do lado? Aham. Você escova do lado, tipo em cima pro lado ou deixa pra trás? Como é que é? Pulando. Pro lado? É. Então, aí a gente... Quando chega o modelo assim, mano, que tipo, ele não tem muita noção de corte, essas coisas, a gente tem que ir perguntando, tá ligado? E analisando como que é a melhor coisa que a gente faz pra deixar da forma que ele tá falando. Ele pediu o cabelo pro lado, certo? Você gosta de deixar o degradê mais embaixo ou mais em cima? Tipo, mais cabelo do lado aqui ou menos? Menos. Menos cabelo? Então a gente vai fazer o mid-fade, tá? Nunca vai, tipo, totalmente no que o cliente tá pedindo. Você sempre deixa, tipo, uma margem de erro. Você viu que, tipo, ele falou que gosta de deixar menos cabelo. A gente poderia fazer um high fade e aí, tipo, depois no final ia ficar só o coloquinho aqui. E o cabelo dele é liso, ia acabar subindo muito e ia ficar aqui essa parte de trás aparecendo. Então é melhor fazer um mid-fade e deixar um pouquinho mais abaixo, tá ligado? E automaticamente consegue pentear pro lado. Então tem que ter, tipo, mais ou menos essas ideias. Pra depois você não fazer algo que você acha que tem que ser, não deixar mais de erro e o cliente vai acabar não gostando. Se ficar mais de erro depois, o cliente pode pedir pra você tirar um pouco mais, e aí você acaba tirando um pouco mais e consegue ter o resultado que o cliente quer, tá ligado? Às vezes é embaçado pra você conseguir entender o que o cliente quer, ué. Então vamos lá, ó. Primeiramente, ó, a gente vai começar passando a zero, tá ligado? Vamos pegar aqui, vamos deixar, tipo, vamos fazer a marcação um pouco mais baixinha assim, ó. O cabelo dele é fino, a gente consegue ter uma mais de erro, consegue trabalhar bem, tá ligado? Então vamos lá, ó. Quando começar marcando com a zero, ó. Tá vendo? Marcando. E aqui a gente vai deixar um pouquinho mais baixinho também, ó. A parte de trás. Tá vendo só como a gente vem, ó? Faz uma curvinha pra baixo. Isso daqui é muito importante. O cabelo dele é liso. Se você não faz isso depois, quando você acabar terminando o corte, vai ficar muito baixinho aqui, vai ficar arrepiadinho, vai ficar chato pra ele arrumar em casa também, tá ligado? Tá vendo? A parte de trás aqui ela tem que ficar um pouquinho mais baixa. Fazendo essa leve curvinha aqui, ó. E do outro lado a gente vai fazer igual a gente fez no lado de lá. Tá vendo só? Bem marcadinho, ó. A gente já fez a marcação, ó. Já deixamos bem retinho, ó. Agora a gente vai começar a fazer a graduação desse cabelo aqui, ó. Lembrando que esse daqui é um dos cabelos clássicos que aparece no dia a dia. E que muitas das vezes, mano, a gente acha muito difícil. Cabelo fino, um cabelo cheio, tá ligado? Se você erra qualquer tipo de detalhe, fica muito à mostra. Se você faz um buraquinho aqui no degradê, fica muito à mostra. Então é um cabelo que, tipo, é bem complicado de você fazer. Aqui, ó, em muitos lugares, os caras deixam o cabelo assim, ó. Deixa o cabelo, tipo, marcadinho. Faz o maracá e joga aquela pontinha pra cima, né? Os caras gostam, os caras fazem o bagulho da hora. Tudo é questão de local, né, da Baixada. Os caras já curtem o bagulho. Vamos começar a fazer a graduação, vamos jogar aqui, ó. Na zero alto, tá vendo? Vamos puxar a alavanca toda. Vamos puxar em movimento C. Só que só um pouquinho, tá ligado? A gente tem... Mano, depende muito do que você quer fazer. Se você quer deixar o degradê um pouco mais longo, aí você vai ter que puxar um movimento C mais longo. Se você quer deixar o degradê tipo, um pouco mais curtinho, você tem que puxar um movimento C mais curtinho, tá ligado? Nesse caso, a gente quer deixar o degradê um pouco mais curtinho. Então a gente tem que puxar no movimento mais curtinho, ó. Dessa maneira, ó. Tá vendo? Esse cabelo de cima aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó. Tá vendo?
puxar aqui, só que aí tirando do cabelo, ó. A gente já consegue dar uma clareada. Olha só como já vem melhorando. Vai ficando só uma graduaçãozinha bem pequena. Isso aqui vai ajudar muito nós depois. Eu sei que isso daqui parece ser difícil, rapaziada, mas é praticando que você vai conseguir fazer, tá ligado? Depois que você começar a praticar, você vai conseguir entender como que funciona a leveza na mão, o ângulo da máquina, esse ângulo aqui, ó, de 45, ó, pra você vir e tirar só a pontinha da maquininha em alguma região específica, ó. E você vai ver que o seu degradê vai começar a ficar bem limpinho, mano. Você vai começar a ter um controle absurdo das suas técnicas, tá ligado? Vamos jogar aqui agora na baixa, ó, e usar o ângulo de 45, que é o ladinho da maquininha, para tirar só em algumas regiões. Nesse caso aqui, a gente vai aproveitar e pegar essa escovinha aqui, ó, para tirar os cabelinhos que tá grudado. Tá vendo? Só em algumas regiões mais escuras, ó. A gente vem só encostando aqui a maquininha e tirando. É bem simples. Tá vendo só? Faz uma leve graduaçãozinha aqui, ó, bem pequenininha, ó. Fica essa marcaçãozinha aqui. Isso daqui a gente tira muito mais fácil, tá ligado? Atrás também é a mesma ideia, ó. Tem que ser bem baixinho, ó. Joguei na zero. Ele tira a marcação. Coisinha bem simples. Tá vendo esse cabelinho mais alto em cima? A gente consegue vir, ó, puxar pra fora. Como tá na zero, a gente consegue tirar ele. Você também pode usar dois antes, né? Coisa que tipo eu não curto muito. No dia a dia, isso daqui eu já fazia rapidão. Isso daqui eu fazia muito mais rápido no dia a dia, por conta de que eu não precisaria se preocupar, por exemplo, com o ângulo da câmera, tá ligado? De não ficar na frente da câmera. Eu não precisaria se preocupar em mostrar da melhor forma possível. Então eu iria só fazer o corte, se preocupar só em fazer o melhor resultado possível, tá ligado? E aí tipo, é muito mais simples e muito mais rápido, mano. Quantos anos você tem, mano, Alisson? 13. 13 anos? Tá que série? Oitavo. Oitava série? Ah, porra. Já estuda alguma coisa tipo fora? Faz o curso, alguma coisa? Na sétima, oitava série eu só queria saber de jogar videogame. Era o dia inteiro jogando Midnight Club. O da Baixada só ficava na rua, né, da Baixada. Ó, a gente já fez a graduação aqui da parte clara pra parte cinza, ó. Você já vê que ficou tipo meio escurinho e tudo mais, né? Então, tipo, daqui já vai auxiliar nós nos próximos passos. Agora a gente vai usar a maquininha de acabamento aqui, ó, a Detailed, beleza? E vamos só dar uma limpadinha mais aqui embaixo aqui, ó. Já tá bem baixinho, né? Que a maquininha zero ali tá fulminante. A gente já vai vir dando uma limpadinha mais rara aqui, ó. Vou deixar mais rapadinho. Ultimamente eu não tô usando a navalha, eu tô usando mais a maquininha de acabamento assim do lado. Fica baixinho igual. E evita muita coisa, tipo alergia, essas coisas, tá ligado? Sem contar que o degradê fica mais acinzentado, eu acho que fica mais bonito. Mas essa é a minha singela opinião, né? Tá vendo? Já fica mais clarinho, ó.
Só dar uma limpadinha, uso uma luz de 45 aqui, ó. Só pra tirar umas marquinhas aqui. Já dá uma carinha diferente ao degradê, ó. Agora a gente vai começar a usar o combo pente mais máquina aqui pra tirar a boa maioria desse cabelo que tá dando um tomzinho escuro, tá vendo? Vamos começar aqui, ó, o combo pente mais máquina, ó. Vamos só pegar com o pente aqui, dar uma puxadinha pra fora e tirar a maquininha. Tá vendo? Ó, dá pra você tirar até em cima, ó. Só você pegar o pente e puxar pra fora. Partezinha maior que você usa o lado mais grosso do pente, ó. E a partezinha menor você vai usar o lado mais fino do pente, igual eu tô fazendo aqui, ó. Já vai fazer uma graduação, tá vendo? A graduação já vai ficando bem mais chave, é bem rapidinho, ó. Levanta um pouquinho assim, mano, Alisson. Olha aqui assim pra frente, ó. Isso. E aqui já vai dando uma clareada no degradê, ó. Por quê? Porque o que a gente fez antes é o que define se a gente vai conseguir fazer isso daqui. Porque é um resultado bacana, é mais rápido. E aqui a gente já tá tirando todos os cabelinhos que estavam maiores, tá vendo? E depois que a gente der uma lavada e tirar o excesso aqui, depois que a gente dá uma lavada, dá uma esticada, a gente vai tirar o excesso e esse cabelo vai ficar o mais chave possível. Em alguns locais ele vai ficar tipo um pouco mais escurinho, a gente vem e usa aqui, ó, a zero alta numa luz de 45, só no biquinho da maquininha. Você percebe que tem umas regiões que tipo o cabelo tá um pouco pra lá, outra região o cabelo tá um pouco pra cá. O cabelo faz essa ondulação aqui. Tudo isso aqui atrapalha no seu degradê, na formação do seu degradê e como você corta o cabelo. Por isso que eu falo, tá ligado? Tem que lavar o cabelo. E sem contar que quando você estica esse cabelo, se você não tiver lavado, você não consegue esticar da hora, o cliente sofre mais. Então, mano, lavar faz parte do corte. Olha aqui, ó, a gente fez aquela graduação, mas fica passando esse cabelinho, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir, levantar esse cabelo aqui e tirar esse cabelinho que tá passando. Tá vendo só? Olha como já se vê se formando degradê, ó. Marquinha já desapareceu muito mais. Então fica muito mais simples, tá ligado? Fica muito mais chave, ó. Vamos fazer aqui atrás agora. Tá vendo? Atrás é as mesmas ideias que a gente vai fazer, ó. Vamos levantar o cabelo aqui, tirar esse cabelinho que tá passando do degradê, ó. E depois vir só arrumando essa graduação aqui, ó. Ó, o cabelinho passando no degradê, ó. Depois vem arrumando. Pega o lado fino aqui, tira as partezinhas menor. E sempre respeitando, tá ligado? As limitações do cabelo.
O ângulo de 45 graus é muito importante, tá ligado? Nessas paradas aqui. Ó, se você prestar atenção aqui, fica um buraquinho, tá vendo? Isso aqui é o que eu falo, esse tipo de cabelo é complicado. Porque o menor erro que for, que você faça, que você cometa, fica essas partes aqui, ó. Agora eu tenho que fazer uma graduação pra tirar essa partezinha aqui. Prestando atenção nessa parte. Esses detalhes aqui é muito importante pra você dar uma cara mais da hora no seu degradê. Se eu tivesse feito lá em cima, se eu tivesse começado o degradê lá em cima, automaticamente eu não iria conseguir arrumar essa parte aqui, ó. Por isso que é bom você trabalhar com margem de erro. Porque aí você consegue vir, ó, e arrumar determinados erros, falhas naturais do corte ou erros cometidos por você durante o processo de corte. Tá vendo? Já vai sumindo o buraquinho, ó. Mas por quê? Porque eu sempre começo mais de baixo, tá ligado? Se tiver algum erro, eu tenho espaço para trabalhar. Você sempre tem que pensar dessa forma. Sempre deixar um espacinho aí para caso você erre e você tenha como trabalhar e ainda assim entregar o resultado do jeito que o seu cliente quer. Melhor do que você começar um pouco mais alto do jeito que o cliente pediu e depois comete um erro entrando numa boqueta, amigão. Porque agora não tem como mais saber fazer nada, porque o barbeiro ele trabalha tirando um cabelo e não implantando. Tem até os meios de implantar, mas eu falo cabelo natural, né? Tá vendo só? Ó, já ficou limpinho, ó. Aquele buraquinho já saiu, ó. Por quê? Porque eu só subi um pouquinho, dei uma graduadinha a mais. Tá vendo só aqui, ó, o cabelo, ó. A gente já vai tirar para não passar da parte do degradê, ó. Algumas pessoas têm medo de fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó, mas não tenha não. O que importa é você fazer a sua graduação e vir trabalhando uma coisinha por laser. Acho um pouquinho acima no ar, se mantém. Tá vendo? Uma coisinha muito simples. Só prestar atenção. E você já deve ir definindo a lateral do cabelo praticamente inteira. Quando a gente lavar esse cabelo aqui, que der aquela esticada, vai mostrar várias falhas que a gente vai ter que vir e trabalhar novamente. Aí a gente vai estar fazendo a limpeza do corte, beleza? E olha aqui, ó. Vamos fazer o pezinho agora do Mano Alisson aqui, ó, tá? Depois a gente vai dar uma lavada, vai vir cortar a parte de cima, esticar e vamos seguir o processo. Vamos lá. Dá aquela puxadinha aqui. Tá vendo só? Dá aquela puxadinha, tirando o cabelinho pra fora. Todos os cabelinhos que tá passando, nós vem aí. Tira o bichão. Dá uma definidinha a mais, ó. Tem uns cabelinhos que você consegue fazer isso daqui, ó. Tirar o contrário, pra dar uma destacada a mais. Não é o caso do Mano Alisson, mas pelo menos eu consegui passar uma visãozinha a mais. Vamos fazer do outro lado. É mais ideia desse lado. Vamos puxar pra baixo aqui, ó. Vamos vir tirando os cabelinhos que tá passando. Você vê que lá do outro lado a gente usou a parte da frente da lâmina. Esse lado aqui a gente já tá usando a parte de trás, né? Vamos puxar pra baixo. Vamos vir tirando todo o cabelinho que tá passando do pezinho. Fazendo umas ideias.
Tá vendo só? E aqui é o seguinte, rapaziada, ó, agora a gente vai lavar esse cabelo, a gente vai cortar a parte de cima, vai escovar esse cabelo pra deixar bem certinho. Só que veja uma coisa, ó. Algumas pessoas falam que você precisa pegar esse cabelo, puxar, dividir e cortar pra deixar a aresta, definir o tamanho da aresta. Você vê que a gente só cortou dos lados e já definiu, ó. Esse cabelo não passa daqui, ó. Então a gente definiu o tamanho da aresta, agora a gente só precisa conectar esse cabelo. Tá vendo que tem coisas que a gente consegue acelerar o processo, tá ligado? A gente não precisa ficar fazendo da forma que os outros falam que é correta. Por quê? Porque se a gente conseguir ter o mesmo resultado, eliminando coisas que nos atrapalham em obter o melhor resultado no melhor tempo possível, a gente consegue, tipo, melhorar ainda mais o nosso trabalho e acelerar o processo e, consequentemente, ganhar mais, tá ligado? Então a gente tem que ter esse discernimento. A gente não pode ir cegamente no que as pessoas falam, porque a gente acaba se atrapalhando, tá ligado? Então a gente tem que entender como que funciona aqui o trampo e fazer da nossa forma. Não adianta a gente tentar meter o louco. Tentar fazer, tipo, cegamente o que as pessoas estão falando. Fechou? E é o seguinte, essa técnica aqui que eu tô mostrando, ó, é uma técnica bem simples e é uma das técnicas que eu mostro lá no meu treinamento Segredo do Barbeiro Online. Lá eu mostro forma simples, forma descomplicada, tá ligado? Formas que realmente funcionam no dia a dia, formas que eu utilizo pra conseguir, tipo, números, mano, números que parecem até ser milagres, tá ligado? Nas redes sociais, certo? Meus vídeos no Insta, tipo, bate 100k, tá ligado? No mínimo. Tem vídeos no meu canal principal, Agno Blackhead, que bateu mais de 68 milhões de visualizações. Todos esses vídeos eu utilizo as técnicas que eu mostro no Segredo do Barbeiro Online, tá ligado? Lá você vai aprender cortes afros, colorimetria, técnicas de tesoura, você vai aprender cortes simples do dia a dia, tá ligado? Você vai aprender, mano, tudo o que eu sei mesmo. Eu coloquei dentro do treinamento Segredo do Barbeiro Online. E o bagulho tá com valor promocional, valor baratão. Então, já corre, aperta aqui no primeiro link da descrição, ó. Clica no link da descrição, já vai pra dentro do treinamento, tá ligado? Aproveita que tá no valor promocional, mano. Lá você vai aprender tudo, tá ligado? Da forma mais simplificada, forma mais simples e objetiva possível, fechou? Então não perde tempo, corre lá e já aproveita agora. Então agora eu vou lavar o cabelo dele, ó. O cabelo do Manual, isso aqui foi lavado, ó. Agora dá um liga aqui, ó. Degradê que a gente fez, bem simples, ó. Aquela coisinha bem rápida. Olha só, fica bem conectadinho já, tá vendo? Ó. A gente só fez aquilo que mostrou pra você, a gente não fez nada mais, ó. Tá vendo? A graduação. Então o Manual, a gente vai chegar em casa, vai lavar o cabelo e já vai estar desse jeito aqui, ó. Só que a gente ainda vai fazer mais uma limpeza aqui. Vamos cortar a parte de cima e depois a gente vai tirar mais os cabelinhos pra deixar ainda mais perfeito, tá ligado? E eu juro pra vocês, ó, isso daqui no dia a dia, essa coisa aqui que a gente fez no dia a dia, a gente faz aí papo de 8 minutos, tá ligado? No máximo 10 minutinhos. Isso daqui, ó, tá? Então a gente vai cortar em cima agora, vai secar esse cabelo e depois a gente vai fazer uma limpeza extra ainda. E esse corte todinho a gente faz tipo em 30 minutos, dependendo do tipo de cabelo, em 40 minutos, em 25 minutos, 20 minutos, tá ligado? Vai depender muito do tipo de cabelo que aí dificulta. E é o que eu falo pra vocês, tem que ter uma base do que você tá fazendo, tá ligado? Se a gente fosse ficar dividindo, cortando, meu Deus do céu, não ia dar tempo de fazer nada. Então vamos começar a cortar em cima aqui, ó. Ó, vamos cortar igual a gente cortaria no dia a dia aqui, ó. Vamos pegar aqui primeiramente o topete, ó. Vamos tirar um pouquinho do topete, retinho, tá vendo? E a gente vai começar a vir pra trás e tirando aqui, ó, de acordo com o que a gente fez no topete. E as mechinhas de trás a gente vai tirando de acordo com a mecha que a gente acabou de tirar depois de tirar o topete. Então ela sempre vai mostrar a altura pra nós, ó. Não é 100% eficaz, da mesma forma que separando por mecha, mas é bem mais rápido, tá ligado? E sempre retinho, ó. Eu nunca segui o formato da cabeça, deixar redondo. Ainda mais a cabeça dele que é tipo assim, bem em cima aqui, bem alta, e depois faz isso daqui, ó. Então, tem que tomar o devido cuidado para não deixar o formato redondo, né? Tá vendo? Sempre quadradinho, ó.
Fechou. A parte de trás aqui eu faço da seguinte forma. Vou pegar esse cabelo aqui, dessa maneira aqui, ó. Eu vou vir puxando aqui pra fora, ó. Tirando as pontinhas. Tá vendo? Se eu não puxar pra fora, eu vou seguir o couro cabeludo, depois esse cabelo vai ficar meio arrepiadinho. Eu não quero isso, eu quero que ele fique pra baixo assim, ó. Tá? Ele precisa de peso. Quero que o cabelo de cima esteja maior e o cabelo de baixo menor, para esse cabelo de cima vir e cair por debaixo. É isso que dá peso, tá ligado? Tá vendo só? Simplesinho. Aqui a gente já cortou a parte de cima. Depois a gente vai dar uma corrigida depois que a gente secar esse cabelo. Ó, depois de secando o cabelo, a gente vai usar o pente 2 e passar de cima pra baixo aqui, ó. Pra te dar esse cabelinho aqui da lateral, pra deixar um pouco mais conectadinho, ó. Lembre-se de passar bem na diagonal pra trás, ó. Isso aqui vai dar leve, tipo uma texturização nesse cabelo e vai tirar uma boa parte desse cabelo aqui que tá pesando. A gente, nessa parte aqui a gente quer que seja, que fique bem conectadinho, ó. Tá vendo? Ele vem tirando uma boa parte do cabelo, ó. Isso aqui vai ajudar muito depois na conexão. É como se você visse só penteando e tirando aqueles cabelinhos que tá passando ali do que você deseja, tá ligado? Isso aqui você já vai dando espaço para depois você usar a tesoura dentada. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Vou tirar o excesso, ó. Tá vendo que vai saindo bem pouquinho o cabelo e vai fazendo uma diferença. Agora a gente vai usar a tesoura dentada pra tirar esse cabelinho que tá maior, tá ligado? Ó, vamos vir agora, ó, tesoura dentada, tá vendo? E vamos começar a tirar umas partezinhas aqui mais escurinhas desse cabelo, ó, dando uma conectadinha mais chave. Tá vendo? Daquela levantadinha, ó. Olha pra cá, Manuales. Isso. E aqui a gente vai tirar as partezinhas que ficou mais marcadinha. E vai ficar bem graduado. Tá vendo como vem tirando naturalmente, ó? Conectando naturalmente, ó. A gente precisou fazer alguma divisão. A gente fez o corte tudo como nas antigas, tá ligado? E o cabelo fica do mesmo jeito. Claro que você fazendo a divisão, você consegue trabalhar mais a parte de cima. A parte de cima você consegue deixar mais certinha. Tá vendo só a diferença, ó? Daqui é a parte que a gente acabou de fazer, ó. Essa aqui é a parte que a gente não fez, ó. Só que aí é bem simples, você só vem e tira um pouquinho, ó.
ele vai ficar igualzinho a outra parte que a gente já fez. Ó. Bem conectadinho, tá vendo? Bem disfarçadinho. E fica igualzinho que ele pediu. Pouco cabelo do lado, penteado pro lado. Tá vendo? A gente não deixou o disfarce tão baixo. Mas também não deixou tanto cabelo na lateral. Olha só, a graduação, tá vendo? Fica brabo de verdade, mano. É simples e fica brabo de verdade. Tá vendo só, rapaziada? Ó, já ficou brabão o degradê, tá vendo? E agora a gente vai colocar uma correção capilar aqui no pezinho dele, ó. Pra deixar ainda mais destacado. E tipo, tá vendo que o cabelinho na frente aqui é bem clarinho? Ó, a gente vai dar uma escurecida, que aí o degradê fica muito mais uniforme, tá ligado? A gente vem aqui, ó. Colocar cartãozinho e só vem jogando. Já dá aquela escurecidinha, já fica mais brabo, ó. Já preenche algumas falhas naturais aqui, ó. Tá vendo? Quando você joga aqui no pezinho, você dá uma leve graduada aqui, ó, daqui pra cá, já fica brabo, ó, tá vendo? É simplesinho assim. Olha só como já deu a destacada, já fica mais claro embaixo, ó. Ó, algumas pessoas não gostam de usar a correção capilar. Se você não gosta, tu pode deixar assim, tá vendo? Tá bonito, tá perfeito, tá? Não tem problema. Agora, pra quem já gosta de usar, você também pode usar, não tem problema. O que eu mostrei aqui serve tanto pra você deixar o cabelo natural, quanto você vir jogar uma correção capilar ou uma pigmentação pra preencher os espaços aí onde ficam as falhas, tá ligado? Deixar algo mais chave. Serve pra ambos. Tanto pra quem gosta quanto pra quem não gosta. Coloca aquela graduaçãozinha. Fechou. Tá vendo só? É bem simples, ó. E aqui, rapaziada, ó, tampozinho simples, a gente mostrou passo a passo pra vocês, ó. Tampo básico de verdade, mas tampo muito chave, tá ligado? No fim das contas. Porque o simples bem feito sempre fica chave, né, mano? O bagulho é chave de verdade e são, tipo assim, técnicas que pra muitos vai ser difícil, mas se você conseguir aprender, praticar, tá ligado? Você vai conseguir acelerar muito mais o processo de um corte desse aqui ou de qualquer outro tipo de degradê, tá ligado? Tá vendo só? Degradezado, ó, bem feito, ó. Jogou correção capilar, fizemos uma risquinha aqui, penteadinho bem simples aqui com aquele, e é isso aqui, ó. Com chave de verdade, tá ligado? E pra você, mano, que quer aprender esse tipo de trabalho e outros tipos, tá ligado? Quer aprender todo tipo de degradê, todo tipo de colorimetria, desenhos em barba, tá ligado? Degradê em barba também, pigmentação em barba. Você quer aprender pintar o cabelo de outras cores, quer aprender cortes afros, cortes com tesoura, mano, quer aprender todo tipo de trabalho.
clica no link da descrição. Com certeza, com o treinamento Segredo do Barbeiro Online, você conseguirá ser tudo o que você quiser, tá ligado? Dentro da área da barbearia. Com certeza você será o melhor barbeiro do seu bairro. Então, mano, não perde tempo e aproveita o valor promocional, fechou? E pra você que ficou até aqui, gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação, tá ligado? E pra você ter sempre acessar os vídeos brabão aqui, né, mano? Que a gente tá sempre soltando no canal, tá ligado? Mano, o Alisson ficou 5 minutos mais jovem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?